Atores improvisam a partir das histórias de pessoas que estão assistindo ao espetáculo. Portátil é assim. O Gregório do Vivier e o Gustavo Miranda fazem parte do elenco e estão aqui com a gente para falar desse espetáculo que está em São Paulo, que tem mais outros 2 atores no elenco, né? O João Vicente e o Luiz Lobianco. Exatamente. Improvisar no palco tem que treinar bastante, né, Gregório? Muito. Não é? É engraçado que você usou o termo certo, que é treinar, né? Porque, em geral, até a gente no teatro incomoda quando as pessoas perguntam, você está fazendo uma peça com texto, e as pessoas perguntam, vocês treinam muito? E não, a gente tem que explicar, teatro não treina, teatro ensaia. E no caso do improviso, não ensaia, treina. Treina, Porque né? parece muito mais isso com o esporte, com o futebol, que você não sabe o que vai acontecer. Então não adianta ensaiar, você tem que treinar para estar pronto para o ocorrido. E tem um sentido a palavra treinamento também, porque o improviso, digamos que nessa última etapa moderna, há uns 60 anos que ele começou com força de novo, de novo falo porque não foi na comédia dell'arte e tal, ele ficou um tempo como processo para chegar a um texto, mas quando ele vira de novo como resultado, ele é pego por pessoas que falam, por que se a galera está assistindo tanto ao esporte e não está indo para o teatro? Então eles criam um certo tipo de competição com improvisação e isso faz lotar a sala de teatro. E isso que impulsa essa nova camada de improviso e por isso também o termo treinamento, porque ele tem uma relação direta com o esporte também. Olha só, e alguns espetáculos, inclusive, você tem os jogos, né? Exatamente esses jogos de improviso que a gente vai acompanhando. Você é um estudioso, Gustavo, no improviso. Eu gostei. Já lançou a história, já contextualizou. Não, mas porque por isso que você ficou amigo dele, Gregório? Por isso, é por isso. O Gustavo, ele é um papa do improviso. A gente tem um papa argentino e um papa colombiano. E esse daqui é tão carismático quanto o outro. O papa argentino, colombiano, América Latina tá... A gente vai mostrar um trechinho do espetáculo que não é improvisado. Vamos só deixar claro isso aí. Dá uma olhada. Você entrou por aquela porta. Não, gente, aquela porta é assim, ó. É clá, clá. E agora você está aqui. Mas antes, você estacionou seu carro. Pip, pip, pip. Eu vim de ônibus. Você comprou seu ingresso, entrou por aquela porta e agora você está aqui. Mas antes, você tomou um banho. Ou não tomou um banho porque era inverno. Escolheu a sua roupa. Tá boa, isso aqui. Pegou o elevador. Só aqui. É terrível isso. Pegou seu carro. Pegou um trânsito na Bartolomeu. Vai, velha, filha da... Comprou o seu ingresso. Entrou por aquela porta. E agora você está aqui. Olha aí, isso sempre vai acontecer no espetáculo. Sempre. Essa é a única parte que é um texto mesmo ensaiado. Bom, vocês escolhem pessoas da plateia. E aí, tem alguma técnica, tem alguma abordagem para escolher, para que o espetáculo role? Sim. Ou é assim, joga para Deus? Cara, não, tem muita técnica, mas não uma técnica, né, que aprisiona, mas sim uma técnica como músculo, na verdade, né? É uma coisa o improviso, acho que o grande barato acho que a frase talvez chave seja escuta, né? Ou predisposição ao desconhecido, sim. Acho que a mesma técnica que a gente treina para escutar o outro no palco deve ter para escutar a plateia também. Esse convívio com a plateia é muito importante, porque como você escolhe, como que a pessoa te olha, será que ela quer ser engraçada demais ou será que ela realmente quer contar a história? A gente prefere escolher pessoas sinceras, que elas queiram realmente contar a história ou minimamente responder a pergunta que a gente está fazendo, porque a pessoa nem sabe que vai contar a história. Entendi. Porque você pode pegar algo engraçadinho que fique aí tentando interagir com vocês e tal. E não é a ideia, né? Também, A ideia é quanto mais sincera for a pessoa que a gente chama no palco, mais legal vai ser. Sabe? Por exemplo, quando a pessoa fala algo que realmente angustia ela, é tão bonito de ver quando uma pessoa se abre para a plateia toda e a gente faz uma história que não foge, por exemplo, do drama, da tristeza. Por exemplo, já teve um caso de um senhor que falou que angustiava ele era a solidão, que ele morava sozinho. A gente contou a história desse senhor sozinho, que, porra, não é um pano para manga, para comédia em geral, né? Falar da vida de um senhorzinho que mora sozinho, que não... Mas isso é o humor que eu mais gosto, acho que nisso o Gustavo
também, assim, é esse que flerta com drama, que flerta com as tristezas da vida. E eu acho que a peça acaba sendo quase terapêutica nesse sentido. A gente, quando encena a vida de alguém, parece que a gente, em algum lugar, está também curando a pessoa daquele trauma. E é inevitável, no final da peça, a pessoa está sempre aos prantos. Gente. Porque é meio psicodrama, Eu sabe? ia falar, é quase um psicodrama, né? É um psicodrama, tem muito a ver com constelação familiar, essas coisas que a gente nem estudou a fundo, então não posso dizer que tem a ver. Mas pelo pouco que eu sei, no fundo, é a encenação de um drama. E a encenação, ela é terapêutica, né? Mas isso fugir da técnica, a gente não esperava isso. Tipo, não faz parte da técnica de improvisação transformar alguém nesse dia. Eu acho que todos nós que fazemos teatro sempre queremos mobilizar as pessoas que vão assistir. Mas acho que essa peça consegue fazer isso, porque a plateia se identifica com essa pessoa. E essa pessoa realmente vê a sua vida refletida no palco. Vocês fazem essa história acontecer num período do quê? De 1 hora? Sim. É um período grande para improvisação, né? Que geralmente, teatro eu já vi mais curtas, encenações mais curtas. Esse é um desafio grande de você fazer essa história, porque a pessoa te conta ali uma sinopse curta. Sim. E aí vocês desenvolvem, né? Sim, é um pouco isso, na verdade. A grande dificuldade, acho que pra gente, de modo geral, é pensar como uma cabeça, sabe, só. Porque cada um vai ter uma história na cabeça, né? Cada um vai querer contar a história de um jeito. E a última coisa que pode acontecer é você ver os atores puxando, fazendo aquela... Como é que é o nome daquilo? Corda, puxando... esqueci o nome daquele esporte. Força. Como Força, é que chama, corda gente? puxando... Cabo de guerra. Cabo de guerra, é isso. Sabe cabo de guerra? Existe, não? Sim, existe. Cabo de guerra. Agora, E aí, tipo, fica um ator puxando a história pra cá, outro pra lá. Essa é a última coisa que pode, não é cabo de guerra. Tem que ser, sei lá, outro esporte. Remar, sabe? Que você rema, você tem que ter uma cadência e tá todo mundo pro mesmo lugar. Não é cada um puxando a história para um lado. Então, essa é a grande dificuldade, porque a gente está contando uma história longa. Então, tudo que um ator disser vai ser incorporado à história. Você não pode nunca apagar, não existe voltar atrás. Nem no improviso, nem na vida, aliás, né? Só se improvisa sem borracha, não existe a borracha. Então, o barato, acho que é agregar o outro. Eu fico pensando se o público e mesmo vocês, se não tem ali... Porque vocês estão criando as histórias na hora, se a gente não olha e fala assim, tá mais ou menos, mas como é improviso, você dá um peso maior. Você entende o que eu estou falando? Sim. Claro, a plateia encara também o espetáculo dependendo como E você... é para encarar assim? É importante que a plateia saiba que é improvisado, porque senão o olhar deles vai para como está construído o texto, que tipo de teatralidade ele tem. Mas mesmo assim a gente encara esse espetáculo mais do que como um espetáculo de improviso, eu acho que como uma peça de teatro improvisada. Então, de qualquer... A diferença seria que o espetáculo de improviso, como comumente a gente mais conhece, ele está formateado por jogos, por improvisações que a gente fala de formato curto. Tá. Quando a gente fala de formato longo, que é uma improvisação mais comprida, e ainda a gente tem uma preocupação por teatralizar pelo figurino, pela imagem poética, pelo jeito como ele é feito, aí a gente está procurando mais que ele seja uma peça de teatro improvisada. Tá. Então, acho que a cor muda. E eu penso que a plateia deve saber que está sendo improvisado, mas, ao mesmo tempo, não é responsabilidade da plateia que o espetáculo seja teatral ou não, seja bom ou não, é nossa responsabilidade. Então, acho que esse convívio está aí. Tá. Eu pensei assim, de repente tem um olhar menos exigente, mas é um outro tipo também. É um tipo de exigência. Eu, às vezes, acho que é até mais exigente também, porque eles, por esse lugar em que a gente está nessa linha, a plateia, por momentos, pode esquecer que é improvisado também, que é um puta elogio quando alguém fala pra gente, parece que é roteirizado. É muito bom, mas, ao mesmo tempo, alguém pode falar a mesma coisa, tipo... mas parece que é roteirizado. Entendi, claro. Vocês podem... Você que é roteirista, algumas ideias você acha que elas só surgem a partir dessa liberdade que você tem, que elas nunca surgiriam se você tivesse sentado e pensando aquela história, voltar, apagar, aí... essa história do palco inventada, ela tem a liberdade como um fator, assim, essencial para ela existir? Claro. Você sentado, você não faria a mesma história? Eu sinto que eu tento, na verdade, quando eu sento, improvisar na minha cabeça, sabe?
Eu acho que eu escrevo, eu acho que improvisava já antes de escrever, então para mim escrever é uma maneira de improvisar sem ser interrompido, talvez. Sabe assim? Assim, é um exercício meio, talvez, egoísta e por um lado muito menos divertido que a improvisação, né? Escrever é muito árido, mas em algum lugar, quando eu sento na frente já me peguei pensando muito nisso, na frente do computador, pensando, o que eu improvisaria se eu tivesse que improvisar uma cena sobre, sabe? Ou o que eu pensaria, o que eu teria de engraçado a dizer sobre isso se eu estivesse no palco com as pessoas me olhando? Porque eu funciono muito, acho que o barato do improviso é um pouco esse revólver na cabeça, sabe? Isso é muito bom para o autor. Eu não consigo sentar e escrever porque, pintou uma inspiração. Em geral, eu sento para escrever e aí pinta a inspiração. Eu tô mostrando aí imagens do espetáculo Zé. Que vocês improvisavam também. Improvisavam. E foi um dos seus primeiros espetáculos? Foi. Né? Foi meu primeiro espetáculo. Eu tinha espetáculo. 17 anos quando estreou. Você já tá na sua... essa história do improviso tá Sim, uma marca. Eu acho que eu me apaixonei pelo improviso antes de me apaixonar por teatro, sabe? Sim, pra mim foi uma paixão de adolescência, quase. Quase não, de adolescência. Deixa eu ver, você escreve poesia, agora tem esse livro aqui, deixa eu ver. É pra cá que eu mostro? Aqui, ó. Tem um livro, que é um livro que tem desenhos, tem um humor gráfico aí legal. Roteirista também, da Porta dos Fundos, você é ator, você vai lançar um disco quando? Essa é a pergunta. Não queiram ouvir meu disco. Quando? Eu tô tocando trombone agora no carnaval, mas só no carnaval. Porque como o carnaval tem muita gente tocando, ninguém percebe que você tá tocando errado. É perfeito para um instrumentista amador o carnaval. Então a gente não espera seu disco. Não esperem. Não pode esperar, tá bom. Não. Quem quiser me ouvir pode frequentar o carnaval do Rio de Janeiro. Eu estarei intensamente. Ou no portátil, né? Você canta. No portátil eu canto. A gente faz Eu isso. sabia. Daqui a pouco ele vai lançar disco. Você ouça o que eu tô te dizendo. E esse aqui, eu vi uma entrevista que você deu, que a partir do momento que você estava sem celular, abriu uma possibilidade de você pegar o caderninho e desenvolver esse projeto aqui. Exatamente. A gente tem algumas imagens até. Tem, que legal. Eu vi, passou ali. Passou, né? O celular, sou bem viciado em celular, é um problema da minha vida, porque, cara, eu abro o celular e tem 1 trilhão para o meu WhatsApp, não para. Então, quando eu vejo, não tem mais tempo morto, você não tem mais tempo de reflexão. Porque aquele tempo que seria, você pede uma água, o tempo que a água demora para chegar na sua mesa. Não tem. Você preencheu aquilo com informação desnecessária, piada, meme, ou você está o tempo todo sendo bombardeado. Deslocamento também, já era. Deslocamento, já era. Aquele lugar, antigamente você olhava pela janela do ônibus, olhava a cidade, tinha uma ideia. Hoje em dia você vê todo mundo aqui, assim. Acabam as filas, não existe as fila filas, agora. exatamente. Ninguém mais conversa na fila, né, gente? Você não conhece ninguém, mas no mundo virtual você é amigo de todo mundo. E tem uma coisa engraçada que pra gente, o ócio é muito criativo, né? A gente tem ideia, em geral, quando você está com a cabeça vazia. Você não vai ter uma ideia, dificilmente, entre uma mensagem e outra que você está escrevendo e vendo um meme. Em geral, as ideias, para mim, vêm muito do tempo ocioso. Então, a recuperação desse tempo ocioso, para mim, foi fundamental para voltar a ter ideias, mesmo que muito bobas, minhas ideias, assim. Esse livro, basicamente, são piadocas, assim, bobeiras que eu pensava que não tinha, sabe? Tipo, sei lá, o que é um exemplo idiota, assim, desse livro? Por exemplo, alguém falou idiota assim... é ótimo. Um exemplo, alguém falou assim, não, porque eu sou de... Alguém escreveu, sou de Passo Fundo, RS. Aí eu falei, qual será a graça de Passo Fundo? Não, RS é a sigla. Eu percebi que, eu sempre tenho um problema com a sigla RS, porque sempre parece uma piada. Isso aí não daria nada se eu não estivesse fazendo um livro em que cabe qualquer tipo de idiotice. Então, o que eu gostei mais desse livro foi poder canalizar as imbecilidades que eu pensava com fins lucrativos. Eu não sei se você está vendendo muito bem o seu livro. Eu acho que não. Ele tá vendo. Mais ou menos, né? Mas os desenhos são tão legais, gente. As ideias são mais ou menos, mas o desenho é ótimo. É aquarela? Aquarela. Aquarela. Que Isso é lindo. outra coisa maravilhosa. A gente perdeu o hábito de fazer coisas com as mãos. Quer dizer, vai parecer agora uma sacanagem que eu estou falando, sem duplo sentido. A gente perdeu o hábito de fazer coisas com as mãos. Eu digo coisas artísticas, não as outras. Tá bom. Porque antigamente tudo se fazia, todo mundo sabia escrever, caligrafias lindas. Você vê a caligrafia das pessoas mais velhas é sempre linda, né? Ou então você vai ver, as pessoas sabiam costurar, as pessoas sabiam cozinhar, as pessoas sabiam... As mãos eram muito melhor utilizadas. Todo mundo, acho que desenhava um pouco melhor, porque a mão, a manufatura fazia parte da vida de todo mundo. Hoje em dia, a gente, na minha geração mesmo, já não sabe escrever, nem se fala, mas desenhar, ou então costurar, ou então todo o saber manual, consertar, ninguém mais sabe consertar as coisas.
Então a gente perdeu a manufatura. Para mim foi muito gostoso nesse livro voltar a fazer coisas com as mãos, assim. Quer dizer, esse tipo de coisa. Entendi. Tá, desculpa, eu vou parar de falar nisso. Gregório, muito obrigada pela presença, Gustavo também, mas eu vou falar para vocês ficarem mais um pouquinho, porque aí tem dicas culturais, eu vou aproveitar que vocês estão aqui. E dizer também que você está com Uma Noite na Lua, né, que voltou a São Paulo, também está no Teatro J. Safra, essa peça do Falcão, do João Falcão. João Falcão. Do João Falcão, que já foi interpretada pelo Nanini, um monólogo lindo, que vale a pena mesmo, né? Obrigado. Então pronto, eles voltam aqui, tá bom? Obrigada.